Hoje vocês têm que aprender uma segunda coisa sobre articulações. A primeira a gente já aprendeu a semana passada. Agora a gente vai classificar as articulações de acordo com a forma. Então, como a gente já introduziu a parte de articulações e já falamos de articulações sinoviais, agora vocês têm que saber uma coisa que é muito importante na vida de vocês. Quando a gente classifica as articulações de acordo com a forma, uma classificação que vem junto é a classificação de acordo com os eixos de movimento das articulações. Então isso é muito importante de você saber também. Porque uma das coisas que a galera tem mais dificuldade é essa questão de planos e eixos. Então assim, a cada eixo de movimento, a gente faz 2 movimentos. Então se uma articulação tem 2 eixos, ela faz 4 movimentos. Se ela tem 3 eixos, faz 6 movimentos. Entendeu? Então a gente vai falar sobre isso. Então, não se apavore. Primeira coisa, primeira classificação que a gente tem de articulações de acordo com a forma. Essa aqui, ó. As articulações do tipo, vou pôr aqui, letra A, esferoides. Apesar de as articulações esferoides que a gente tem no corpo serem parecidas, as características delas são totalmente diferentes. O que é uma articulação esferoide? Isso aqui é uma articulação esferoide, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, a cabeça do húmero e aqui eu tenho a cavidade glenoide, ó. Então a cabeça do húmero é redonda e a cavidade glenoide, ela vai ser a cavidade dessa bola. Então esse tipo de articulação aqui, as esferoides, elas são articulações desse tipo aqui, ó, bola e cavidade. Só que é o seguinte, às vezes a cavidade é meio chumbrega, entendeu? Nem sempre a cavidade que abriga essa bola é uma cavidade que agrega bem essa bolinha. Então, como o nosso amigo ali no começo da aula falou, ele tinha problemas na articulação glenomeral, que é essa articulação principal do ombro. O ombro é um complexo articular, tem 4 articulações, 2 planas, uma selar e essa desgraça aqui que é esferoide. Quem tem problema na articulação glenomeral acaba sofrendo por esse problema durante o decorrer da sua vida toda. Por quê? Porque aqui eu tenho a cabeça do húmero, que é a bola, e aqui eu tenho uma cavidade, que é a cavidade glenoide. Qual que é o problema? A cavidade glenoide é uma cavidade rasa, tá? Como que eu vou encaixar uma bola redonda numa cavidade rasa? Não dá para encaixar. O encaixe tem que ser numa cavidade mais profunda, não é assim? Que nem acontece na coxofemoral. Gente, agora o pessoal tá querendo mudar o nome da articulação coxofemoral. Ó, tá, vou falar para vocês, é muito mimimi nesse meio aí. O pessoal quer chamá-la de femoroacetabular. Meu, a gente não precisa mais disso. Coxofemoral tá bom, tá? Porque quando você estuda na língua espanhola, o osso do quadril chama osso coxal. Osso coxal é o osso do quadril. Daí veio a terminologia coxo, de coxal, femoral. Não tá errado, não. Tá bom. Só que olha uma coisa interessante. O acetábulo, ele abraça mais a cabeça do fêmur do que a cavidade glenoide abraça a cabeça do húmero. Qual que é a diferença entre as duas? É evidente a diferença, ó. Não é por uma razão sem motivo, ou seja, não é sem razão. Nossa, agora eu viajei na coisa, hein? Não é por uma razão sem motivo, isso foi horrível. Quando eu tiver aqui a cabeça do húmero e a cavidade glenoide, por que a glenoide é rasa? Porque é mal feita? Não. Porque ela precisa gerar amplos movimentos. Então, se a cavidade glenoide fosse mais funda, a gente não ia ter o grau de movimento que a gente tem no membro superior. Lembrando uma coisa importante, porque quando a gente começa a falar de articulações, a gente tem que falar do ser humano. O ser humano começou a evoluir, sabe quando? O pessoal acha que a gente já nasceu pronto, né? O ser humano está evoluindo aí para ser humano há uns 200 mil anos. Só para vocês verem, né, que a contagem de tempo aqui, cronológica, se você pensar, falar, cara, 200 mil anos é muito tempo, né? Há 200 mil anos atrás,
o homem adquiriu sua mão. A mão desse jeito que vocês conhecem. Não uma mão de macaco, com polegar curto. Era uma mão na qual a gente podia fazer ferramentas. Então, conforme o ser humano começou a fazer ferramentas e elaborar ferramentas novas, isso foi desenvolvendo o seu cérebro. A partir do desenvolvimento da mão, o cérebro começou a se desenvolver. Só para vocês terem uma ideia, o córtex cerebral, cerca de 70% do córtex cerebral, ele foi feito para comandar as mãos e membros superiores, tanto do ponto de vista sensitivo quanto do ponto de vista motor. Quando vocês estudam aquele homúnculo de Penfield, aquilo é a representação cortical das partes do corpo. E vocês veem que a mão e a boca são as duas partes onde a gente tem maior representação cortical. Por que que o ser humano começou a evoluir a partir daí? Porque quando você começou a elaborar ferramentas há mais de 200 mil anos atrás, a gama de movimentos que o ser humano conseguiu fazer foi aumentando. E aí esses movimentos do ombro, conforme foram aumentando, foram deixando a cavidade glenoide mais rasa e deixando o ombro com maior grau de movimento. Então esse amplo grau de movimento foi uma coisa que a gente foi conquistando com o decorrer do tempo. Então vocês têm que estudar mais história, a história da humanidade. Então a gente está evoluindo há muito tempo. Inclusive, essa articulação glenomeral evoluiu dessa forma, entendeu? Para gerar muitos movimentos. Porém, uma articulação muito móvel, como é a glenomeral, que é uma articulação esferoide, ela paga um alto preço. Qual que é o preço que ela paga? A pouca estabilidade. Foi aquilo que eu estava explicando para vocês aqui. Então é uma articulação muito móvel, porém com pouca estabilidade. Por isso que a articulação do ombro ela tende a sofrer um pouco mais quando ela for muito exigida, principalmente nadando. Tá? O cara quando faz natação ele sofre muito. Vôlei também, o pessoal judia da glenomeral, então é uma articulação que sofre pra caramba dependendo do esporte que o cara pratica. Uma outra articulação que é esferoide, mas não sofre tanto assim quanto a glenomeral, mas sofre por outro motivo, é a coxofemoral, aquela articulação entre o osso do quadril e a cabeça do fêmur. Cabeça do fêmur, bola. Acetábulo, cavidade. E aí a gente vai ter o que agora, né? Só, se eu desenhar aqui o fêmur agora, vou desenhar o fêmur aqui. Como que eu desenho o fêmur aqui? Isso, agora tem que ter um trocanterzinho. Agora sim, esse aqui ficou bonito. Aí eu vou desenhar aqui o acetábulo. O acetábulo, ele é um pouco mais fundo, tá? Ele é um pouco mais fundo, ou seja, a articulação coxofemoral, apesar de ser esferoide, ela é mais estável. Então a cabeça do fêmur fica mais estabilizada no acetábulo, porque o acetábulo abraça um pouco mais a cabeça do fêmur. Ela tem mais estabilidade que a articulação glenomeral? Tem. Mas ela tem menos mobilidade. Apesar das duas articulações fazerem exatamente os mesmos movimentos, o que eu permito na glenomeral, eu permito na coxofemoral. Isso é uma característica de articulações esferoides. São articulações do tipo triaxiais. Triaxiais. Elas permitem 3 eixos de movimentos. Só que é o seguinte, eu faço flexão de ombro? Faço, 180 graus. Eu faço flexão de quadril? Faço. Chega a 180? Não. Evidentemente que não. Eu faço 180 graus de abdução do ombro. Eu faço 180 graus de abdução do quadril? Eu não, tem gente que faz, tá? Mas desgasta um pouquinho. Os espartilhos foram deformadores de diafragma, deformidade nos intestinos, compressão de bexiga, infecções renais, deformidade de costela, ocasionava desmaios, danificava as articulações. Fora isso, ô Luiz, o espartilho, que ele age como um colete, ele ainda deixava a coluna fraca, porque quando você usava aquilo deixava a mulher numa posição tão firme que os músculos não precisavam trabalhar muito. E aí quando a mulher parava de usar aquele negócio, era uma dor lombar desgraçada. Eu posso afirmar que um dos problemas principais daqueles espartilhos apertados de épocas mais medievais eram realmente dores nas costas. Porque
Sabe que o pessoal, tem gente que me segue aqui no canal que faz arqueologia. Arqueologia. E quando eles encontram fósseis ou encontram mesmo ossos soterrados, principalmente de idade média, assim, o pessoal morria muito cedo, assim, entre 40 e 50 anos, e a qualidade das vértebras, assim, da parte óssea deles, era bem ruim, assim. Era, assim, uma pessoa de 50 anos com uma qualidade óssea atual de 80. Então era um negócio meio bizarro, assim, que acontecia em épocas anteriores. Então vocês perceberam que a gente tem articulações com mesmas características, as características são semelhantes, os movimentos são os mesmos, mas a amplitude de movimento é diferente. Por quê? Porque o membro superior, pela evolução do membro superior no ser humano, das mãos principalmente, as atividades de vida diárias foram sendo feitas com movimentos cada vez mais amplos. Você está entendendo a importância do membro superior nas suas chamadas AVDs, atividades de vida diárias? E para que serve o membro inferior? No caso, a articulação coxofemoral. Para marcha. Ela é uma articulação de carga. Por isso que o acetábulo abraça melhor a cabeça do fêmur. Só que aqui a gente vai ter um outro problema. Articulações muito móveis podem ser luxáveis, podem luxar. As articulações que são menos móveis, mas são articulações de carga, como articulações do membro inferior e coluna lombar, elas começam a sofrer por sobrecarga. Então, a coxofemoral, ela sofre mais no seu lábio superior aqui, por quê? Porque quando você anda, você tem a impactação, na verdade, quando a gente é jovem, não. Porque você tem uma cartilagem articular bem preservada. Olha só que característica interessante. O que a gente estuda no membro superior, geralmente vale para o membro inferior, é bastante interessante. Pode fazer uma anatomia comparada do membro superior e do inferior. Olha que coisa interessante. Aqui na articulação glenomeral, como é uma articulação que tem uma cavidade rasa, a gente vai ter uma estrutura de compensação aqui, ó, para aumentar a área de superfície da articulação glenomeral, que é chamada lábio glenoide ou labrum. Isso aqui é chamado labrum ou lábio glenoide. É uma fibrocartilagem como um menisco que ela aumenta a área de superfície da cavidade glenoide, mas como um tecido mole, entendeu? Então ela é um tecido mole que aumenta a área de superfície, melhorando a estabilidade da articulação glenomeral. É claro, a articulação glenomeral tem reforços capsulares, que são os ligamentos glenomerais, ligamento coracomeral, então ele tem alguns ligamentos, e os ligamentos que eu tenho nessa região são reforços capsulares. Tá bom? E essa articulação coxofemoral aqui, que é uma articulação do tipo esferoide também, e ela abraça bem a cabeça do fêmur. Tem lábio acetabular ali? Tem lábio acetabular, sim. Tem labrum. Tem aqui, ó. Também tem labrum, que é o labrum acetabular. Quando você vê uma ressonância magnética, qualquer exame, e lá está escrito que a pessoa tem uma lesão labral, geralmente isso acontece no ombro, lesão labral é a lesão do lábio glenoide, tá? Mas as pessoas quando evoluem com artrose no quadril, a gente observa uma coisa bastante interessante, assim, que quando você tem o desgaste da cartilagem articular coxofemoral, isso acontece em outras articulações. A impactação, o desgaste, ele não é homogêneo em toda a cartilagem. Esse desgaste ocorre em alguma região específica da cartilagem. Geralmente nessa aqui a impactação é superior, tá? Ela começa a bater no teto do acetábulo e isso aí dá uma dor desgraçada. Porque aqui, ó, a coxofemoral é uma articulação que foi feita para suportar carga. E a glenomeral é uma articulação que foi feita para fazer movimentos de vida diária amplos. Para você conhecer a classificação das articulações, primeiro você tem que saber para que essas articulações servem, entendeu? Então aqui eu tenho uma articulação para marcha e carga e aqui eu tenho uma articulação para amplos movimentos. Agora pergunta para mim, e se o cara tiver uma artrose glenomeral? Praticamente passa batido na vida da pessoa. Se o cara tiver um baita de um desgaste ali,
tá osso no osso, esse não é o grande problema do cara. E geralmente o problema na glenomeral são as instabilidades. Tem muita gente que vive com artrose de ombro e nem sabe que tem. Tá? Então é uma coisa que às vezes não incomoda tanto as pessoas assim. Então o primeiro tipo de articulação que a gente estuda são as articulações esferoides. Deixa eu só fazer o seguinte. Articulações esferoides, elas têm uma característica. Ó. Elas são triaxiais. Tá escrito certo. Triaxiais. São articulações que se movimentam em 3 eixos. Rogério, eu não sei o que é um eixo. Vai assistir meu vídeo dos pãezinhos, aí você vai saber o que são eixos. É assim, ó. A cada um eixo, a gente faz 2 movimentos. Então, se essas articulações esferoides são triaxiais, eu vou multiplicar por 2 isso. Se eu tenho 3 eixos, multiplica por 2, dá quanto essa bagaça aqui? E mamãe é professora de matemática. 6. São 6 os movimentos feitos nas articulações esferoides, porque elas trabalham nos 3 eixos. Por isso que a articulação coxo-femoral e a glenomeral são articulações triaxiais. Quer ver como eu não estou mentindo dessa vez? Ó? Um eixo de movimento para flexão e extensão, que é o eixo laterolateral. Tá? Um eixo. Flexão e extensão. Ó. Esses movimentos acontecem no mesmo eixo. Eu acho que não faz sentido você falar para mim assim agora, Rogério, eu não entendo. Por que a flexão e a extensão acontecem no mesmo eixo? Cara, pensa num carro andando. O carro anda para frente e dá marcha ré. No mesmo eixo de roda. A roda que roda para frente é a roda que roda para trás. A roda que roda para frente não é a roda que roda para o lado. Entendeu o negócio? Então, se eu tenho o eixo girando para frente, ele pode ir para frente e pode ir para trás, entendeu? Por isso que eu faço flexão e extensão no mesmo eixo. Entendeu agora? Um eixo, 2 movimentos. Entendeu o espírito da coisa? Outro movimento que a gente faz nessas articulações, abdução e adução. São 2 movimentos que acontecem no mesmo eixo. Ó, 2 movimentos, ó. Agora a gente tem um segundo eixo, com mais 2 movimentos. E o terceiro eixo de movimento é um eixo longitudinal para os movimentos rotacionais. Rotação externa e rotação interna. Movimentos rotacionais acontecem no mesmo eixo. Então é por isso que a gente tem 3 eixos. Um eixo para flexão e extensão, outro eixo para abdução e adução e um outro eixo para as rotações. E eu provei para você agora o porquê que a articulação esferoide do ombro e do quadril são articulações triaxiais. Isso aqui é uma terceira classificação. Isso aqui deveria ser a terceira coisa, tá? Que é a classificação das articulações de acordo com os eixos de movimentos. Mas aí eu já coloco junto aqui, porque esse tipo de classificação a gente usa somente para as articulações sinoviais. Articulações do tipo gínglimo. Gínglimo significa articulação. Que coisa. Na verdade, quando a gente descreve uma articulação do tipo gínglimo, a gente está falando de uma articulação do tipo dobradiça. Uma dobradiça. Sabe que dobradiça, esse termo, é um nome técnico, tá? Você pode chamar também a articulação de dobradiça. Ou gínglimo, são os 2 nomes para esse tipo de articulação. Quando a articulação dobra e estica, na porta. Porta, o que você faz? Fecha e abre. Fecha e abre. Por quê? Porque lá você tem uma dobradiça que ela só consegue andar em um eixo. Porta da sua casa, lembra o carro que anda para frente e para trás? Anda para frente da marcha ré? A porta da sua casa ela tem que abrir e tem que fechar. A ideia é essa. Você está entendendo a história de um eixo e 2 movimentos? Sua porta tem um eixo. E faz quantos movimentos? 2. Abre e fecha. É uma articulação de dobradiça sua porta. Dobra, estica. Essas articulações em dobradiça, esses gínglimos,
são articulações de um eixo de movimento, tá? As articulações puras de dobradiça, elas ocorrem em apenas um eixo de movimento, tá? Olha só, interfalangianas, ó, são articulações em dobradiça, ó. Você consegue fazer outro movimento no dedo? Não. Ou ele dobra, ou ele estica. Dedo faz abdução? Não. Dedo faz rotação? Não. Então, dobra e estica. Tá entendendo a relação dos eixos? Então, esse tipo de articulação aqui, ó, que são as articulações do tipo gínglimo, geralmente são uniaxiais. Ou seja, essas articulações fazem apenas dois movimentos. Fazem flexão e fazem extensão. Tá? Então, isso é uma coisa importante de saber. Lembra que eu falei para vocês que o membro superior é a imagem e semelhança do membro inferior? Pois é. Se o ombro é muito parecido com o quadril, agora o cotovelo é muito parecido com o joelho. É muito parecido. Só que tem algumas diferenças estruturais e funcionais aqui, principalmente no joelho. O joelho é biaxial, tá? Eu já vou explicar para vocês por quê. Olha aqui, ó, o cotovelo, só para vocês terem uma ideia, sabe esse movimento aqui, ó? O pessoal atribui esse movimento ao antebraço, né? Só que é o seguinte, pensa da seguinte forma aqui, ó. Quando eu converso com uma pessoa, eu converso na intenção de mudar a minha mente, mudar o meu conceito sobre algum assunto e que a pessoa também esteja disposta a mudar o conceito dela. Entendeu? Sabe a metamorfose ambulante? Vocês estão aqui para mudar alguns conceitos. O primeiro é o seguinte: movimentos só acontecem em articulações. As articulações existem em vários pontos do esqueleto para quê? Para permitir mobilidade ao esqueleto. Se a gente não tivesse articulação, a gente ia ser um robô. E os movimentos sempre acontecem nas articulações. O antebraço não é uma articulação. Você está aqui para mudar o seu conceito sobre algumas coisas? Ó, isso aqui é uma articulação? Não, isso aqui é uma parte do membro superior. O nome disso aqui é antebraço. Membro superior é assim, ó. Cintura escapular, ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho, mão e dedos. Então o que eu tenho aqui não é uma articulação. Então, livros como Sobota, por exemplo, ele ainda traz, e eu não vou meter o pau nele por isso, porque eu tenho o maior respeito pelo Sobota, é um baita de um Atlas, é o Atlas que eu mais gosto. Mas a questão é a seguinte, ainda em alguns pontos ali, na parte de articulações, quando ele classifica as articulações, ele mostra, por exemplo, a articulação húmero-ulnar. Ela faz flexão e extensão do antebraço. Está escrito lá. Então, às vezes, você não está errado nesse conceito, porque está escrito no livro ali. Mas o antebraço, ele se move, ele vai junto, mas quem está fazendo o movimento é a articulação. O que você tem aqui é uma alavanca, que ela mexe junto aqui, ó. Isso aqui é uma alavanca só, tá bom? Então, é uma parte do corpo. Então, o movimento, esse movimento aqui, ó, de pronação e supinação, ele não ocorre no antebraço. Sabe onde ele ocorre? No cotovelo. Praticamente 95% desse movimento de pronossupinação, ele acontece aqui entre o húmero e o rádio, e entre o rádio e a ulna. Tá? Então, é uma coisa interessante de vocês saberem, que é a próxima articulação que a gente vai classificar. Só que aqui no cotovelo, olha o que a gente tem, ó. A gente tem a articulação húmero-ulnar. A articulação húmero-ulnar, deixa eu colocar aqui, eu vou desenhar o húmero-ulnar. Eu tenho o húmero aqui, ó, e aqui a ulna vai se encaixar no húmero dessa forma aqui, ó. Onde eu tenho aqui o coronoide, aqui eu tenho o olecrano e aqui eu tenho a tróclea humeral. Essa articulação aqui parece um grifo, não parece? Encaixado no húmero. Isso aqui dá uma estabilidade violenta, cara. A estabilidade da articulação húmero-ulnar é uma coisa incrível. É a articulação mais estável do seu corpo, tá? Do ponto de vista sinovial, essa articulação aqui é muito estável. Evidentemente, a gente tem articulações do punho, do tarso, que elas ficam unidas por diversos ligamentos, tal. Mas do ponto de vista ósseo,
A articulação que fica mais abraçada é a articulação húmero-ulnar. E essa articulação, como ela está bem abraçadinha ali, ela vai permitir somente um eixo de movimento, só flexão e extensão. Então, a flexão e extensão do cotovelo, elas acontecem na húmero-ulnar. Tá? Eu vou colocar até aqui, ó. A húmero-ulnar. Legal. Ah, Rogério, você falou que o cotovelo faz pronospinação. Olha só, a húmero-ulnar, que é uma das articulações do cotovelo, e são 3 as articulações do cotovelo, ela é responsável por esse movimento de extensão e flexão, ó. Um eixo de movimento, ó. Extensão e flexão, ó. Eu não faço mais outro movimento na articulação húmero-ulnar. Porém, aqui no cotovelo tem outras 2 articulações. A húmero-radial e a radio-ulnar proximal, que elas fazem isso aqui, ó. São articulações do tipo trocoides. Abriu a mente? Tá entendendo qual que é o lance? Aqui no cotovelo eu tenho 3 articulações. Por isso que eu permito tanto a flexão e extensão, quanto a pronação e supinação. Coisa que acontece diferentemente do joelho, tá? O que a gente tem no joelho? A gente tem isso aqui, ó. Fêmur e tíbia. Aqui, ó. É isso aqui, ó. É a articulação femorotibial. Lá no joelho a gente tem também 3 articulações. Tem uma que o pessoal buga, né? Que é a tibiofibular proximal, que ela tá no joelho, tá? O pessoal fala, mas essa aí meu professor falou que não é no joelho. Na verdade ela tá ali para evitar a separação do rádio da tíbia e da fíbula na perna. Mas ela fica na região do joelho, apesar de não permitir movimentos no joelho. A fêmoro tibial é uma articulação que, se você for ver, ó, se eu for fazer movimentos no joelho, o que meu joelho está fazendo? Isso aqui, ó. Meu joelho está fazendo flexão e extensão? Permite? Permite. Tem uma coisa bem interessante do joelho. Porque eu fiz especialização em joelho, eu sou especialista em joelho, ombro e coluna, tá? Quando eu atendia, eu era especialista nessas coisas. E o joelho é um pouco diferente do que a gente tem no cotovelo. Apesar de você observar, é bem parecido. Olha só, o cotovelo dobra para frente, o joelho dobra para trás. Já é uma diferença importante, tá bom? Então, isso é muito importante você saber. Primeiro, se eu tiver com o cotovelo esticado, eu consigo fazer pronação e supinação? Consigo. Só que no joelho não. O joelho, como você tem uma articulação entre o fêmur e a tíbia, quando o joelho está completamente esticado, ele não consegue fazer rotação. Se você está aí com o joelho esticado, ó, tá a fim de mudar sua mente? Estica completamente seu joelho e aí começa a rodar agora, faz uma rotação. Aí você está falando, Rogério, mas meu pé está rodando para lá e para cá assim. Eu estou fazendo rotação do joelho. Não, você vai colocar a mão no quadril agora. Você vai perceber que quem está se movimentando é o quadril. Você está fazendo movimentos rotacionais do quadril. Porque o joelho completamente estendido é o ângulo onde eu tenho congruência máxima do joelho. Tá bom? Então, eu não permito rotação do joelho em extensão completa. Só que a partir de 5 graus de flexão do joelho, amigão, aí você já permite rotação na articulação femorotibial. Então, a articulação femorotibial é uma articulação mista. Ela é uma articulação do tipo dobradiça e trocoide, tá bom? Trocoide é uma articulação que faz pivô, movimentos de pivô. Então, a articulação trocoide é a próxima articulação que a gente vai ver. E a articulação femorotibial, ela permite flexão e extensão, é o principal movimento dela, mas ela permite graus de rotação quando o joelho está flexionado. Então, conforme vai aumentando a flexão do seu joelho, ele vai aumentando ainda mais o seu grau de rotação. Agora, o que você faz? Você fez em extensão, aí rodou o seu pé. Se você dobrar o joelho agora, você vai permitir que seu joelho rode, você vai perceber isso. Você pode colocar a mão aí na tíbia, você vai ver que a tíbia agora está girando. Está girando aqui no eixo da eminência intercondilar do joelho ali, da tíbia. Então é uma articulação bastante interessante, tá bom? Então vocês têm que saber dessas coisas. E o joelho também, igual a gente viu na parte de esferoides, o que a articulação do cotovelo sofre,
A articulação do joelho não sofre e vice-versa. Então essa aqui é uma articulação que tem poucas recorrências, tá? De alterações articulares. Apesar de existir, geralmente é por traumas, tá? Fraturas, luxações, esse tipo de coisa. O joelho não. O joelho é brabo. Joelho, a lesão do ligamento cruzado anterior é a lesão ligamentar top que a gente tem aí nos esportes, é a que mais acontece. E ela acontece quando você está com o pé fixo. E aí perceba, ó, por que acontece uma lesão de ligamento cruzado anterior? Se você tivesse com o joelho totalmente estendido e chegasse uma força muito forte, seu ligamento cruzado anterior ele ia romper se você fizesse uma hiperextensão. Tá bom? Porque ele vai limitar também a extensão do joelho. Então, quando o joelho está completamente estendido no chão e o cara tem uma ruptura de cruzado, significa o quê? Que ele teve uma lesão em hiperextensão. Aí estoura o ligamento cruzado anterior. Que a gente percebe que o cruzado anterior ele tem uma incidência muito maior de lesão do que o posterior. Por quê? Porque ele é mais longo, ele é mais fino e ele acaba sofrendo mais por movimentos rotacionais. Tá bom? E aí quando você está com o joelho, ele não está mais esticado. Você dobrou um pouquinho o joelho e faz uma rotação, sabe, você está andando, pisa num buraco, você vira o joelho, rompe o ligamento cruzado anterior. Você vai ver muita gente na sua carreira clínica, que o cara, você vai ver mulher de 50 anos que não pratica um esporte com uma lesão de cruzado reparada lá. Aí você fala, mas o que você fez? Que esporte você pratica? Não, meu filho, é a rua que tá ferrada. Às vezes estava andando de salto, virou o pé. Acontece isso, tá? Então, as lesões no joelho, elas ocorrem assim, é que nem água, cara. O negócio é assim, ó. O cara tá com o pé fixo, entendeu? E aí você faz um movimento rotacional em torno do eixo do seu corpo. E aí o peso do seu corpo vai romper o ligamento cruzado. É assim que é rompido o ligamento cruzado. Em esportes, geralmente é sozinho, tá? Não acho que o ligamento cruzado precisa de pancada, não. Ele sofre de pancada quando é hiperextensão. Aconteceu uma hiperextensão por trauma direto, coisa do tipo. Mas quando o cara tá andando sozinho, é que o pé ficou fixo, o corpo foi... E aí o ligamento não aguenta. Ericão, LCA é ligamento cruzado anterior. E LCP é ligamento cruzado posterior, Ericão. São os ligamentos do joelho. Todo jogador de futebol que se preza já estourou um, né?